Eu gostaria de deixar aqui, irmãos, livro de Esté. Aí você vai dizer, irmã, livro de Esté, perdão, livro de Ruth. Irmã, mas Ruth, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Somente um versículo. O amor que redime, né? Uma história de amor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 21. Palavra de uma mulher que veio, digamos, do deserto. Ela diz assim: cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez retornar. Por uma decisão do seu esposo, Elimeleque, ela passou umas situações de sofrimento. A palavra de Deus nos fala, no livro de Ruth, em que os juízes, eles julgavam Israel. E Israel estava numa apostasia, deixava de confiar no Senhor, deixava de buscar o Senhor, de buscar a direção do Senhor. E houve um período de fome. E aquela família, Elimeleque, que significa Deus, meu rei, e Noemi, que significa doce, agradável. Interessante, né? Significa doce, agradável. E ela fala essa palavra. E ela chega até a ficar triste com Deus, como se o Senhor a castigou. E eles partem, eles saem da cidade de Belém, de Judá, que significa casa do pão, porque a casa do pão estava faltando pão, estava faltando alimento. E Elimeleque toma uma decisão de sair com a sua família, com a sua esposa Noemi e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E eles vão para os campos de Moabe, um povo idólatra, um povo que sacrificavam crianças. Eles vão para o campo de Moabe. E chega um tempo, morre Elimeleque, o esposo de Noemi. Vocês imaginem a dor que ela estava sentindo, né? Ela estava sentindo aflições, e aquela mulher estava de luto. E eles ficam ali quase 10 anos e morre Malom e Quilion. Uma mulher que perde o marido, perde 2 filhos, ele estava triste, o nome dela significava doce, agradável, mas ela passou uma situação que ela, quando ela ouve que Deus visitou o seu povo com pão, ela toma uma decisão. Ela, no seu coração, ela fala: eu vou voltar para a minha terra natal. Que maravilha quando ela toma essa decisão. Ela sabia que ela já tinha perdido tudo. E as 2 nora, Ruth, que significa amizade, e órfão, gazela, corça. Ela chega para as 2 noras e despede: olha, eu não tenho marido, eu não tenho filho, volta para o seu povo, para os seus deuses. E uma, ela retornou, ela foi para trás, para o seu povo, para os seus deuses, e uma agarrou a fé do Deus Todo-Poderoso, porque alguma coisa ela sabia que ia acontecer, ela estava com fé, e ela abraçou a sua sogra. Essa é a história de amor. Ela abraçou a sua sogra. Que ela viu a sua sogra, uma mulher temente a Deus, uma mulher que confiava no Senhor, passou aquela situação e a sogra insistiu: volta. Ela: não insiste, não insiste, não me diz, eu não vou te deixar. Para onde tu fores eu irei, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde tu morreres eu morrerei, eu não te deixo, não insiste. E ela ali agarrou, abraçou com a sua
a sua sogra. E elas voltaram para Belém de Judá, a casa do pão. Quando ela chega, o Senhor estava preparando uma nova história para ela. Ela já chega no princípio da colheita. Que Deus maravilhoso. Deus cuida do órfão, Deus cuida da viúva, Deus cuida do desamparado, Deus cuida, Deus se preocupa com os aflitos. E Deus estava preparando uma nova história. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Deus preparou uma nova história para nós, através do remidor, do resgatador, que é Jesus. E quando chega Ruth e Noemi, aquelas mulheres começaram a olhar assim, falou: não é essa a viúva, a esposa de Elimeleque? E ela ouve: não é essa Noemi? E ela fala: não me chama de Noemi, me chama de Mara. Mara significa amarga. Quando você vê alguém passando alguma situação, não julgue pelo semblante da pessoa. Ela precisa de atenção, sim, um abraço, sim, mas ela tem que ter uma experiência, ela passou uma experiência. E quando ela entra ali, e quando ela ouve aquela palavra, ela falou: Senhor me castigou. Mas ela não sabia o que estava lá na frente, o que Deus estava preparando para ela. Uma mulher desamparada, uma mulher, né, com tristeza no coração. E a palavra de Deus diz que quando ela chega no princípio da colheita, Ruth vai rebuscar, né, colher no campo de Boaz. Boaz era um homem temente a Deus, era um homem rico, era um homem fiel, rico, poderoso. E quando ela vai colher no campo de Boaz, ele não a conhecia, mas ele já tinha ouvido falar sobre a nora. Ela deixou uma história de exemplo, uma história de amor, uma história de humildade. Ela ouvia conselhos da sua sogra. Muitas vezes a nora não quer ouvir conselhos da sogra, e a sogra tem aquela coisa com a nora. Mas Ruth, com humildade, com temor, ela abraçou a fé de Noemi. E ela ouvia todos os conselhos daquela pobre mulher que estava desamparada, sem filhos. E Ruth estava ali, ao lado daquela mulher de Deus. E quando ela ouve o conselho, e Noemi teve aquele cuidado de aconselhar: você faz assim, você quando chegar lá, você age assim, os costumes, né? E ela era uma gentia, moabita, aprendendo tudo sobre o Deus de Israel, aprendendo tudo, e ela ali ouvindo. E quando ela vai, chega Boaz e olha: quem é aquela ali? Viu uma estrangeira no campo e perguntou aos seus servos: aquela ali é a nora de Noemi. Ele falou assim: deixa ela colher. E na lei de Moisés, como já disse o Senhor, ele é o Deus dos pobres, dos desamparados. E havia aquela lei que quando fosse colher, o que tivesse, deixasse para trás, se estivesse no chão, deixasse para os pobres necessitados colher, para ter alimento, porque o nosso Deus, Ele cuida daqueles que são necessitados. E ela, quando foi ali, ela foi bem tratada, com água, com pão. E Boaz fala assim: olha, não deixa, falou para o servo, não deixa ninguém tocar nela. A palavra de Deus vem falando que Ruth, ela vem trazendo uma história, uma família que morava em Belém de Judá, que significa casa do pão. Quando ela chega ali, ela encontra a fartura, ela encontra o cuidado. E Boaz acha graça aos olhos de Ruth. E quando ela aceita o conselho da sua nora, quando ela, à noite, ela vai lá e fica nos pés de Boaz. E ela pede, ela invoca a lei do Senhor. Ela pede: põe a sua aba,
põe o seu manto. Ela está pedindo proteção. E Boaz, a palavra de Deus fala que o parente mais próximo, ele teria que casar com a viúva que não tivesse filho, para resgatar a sua herdade, a sua herança, as suas terras. E Noemi, o parente mais próximo, era Boaz. Mas havia outro parente que não pôde resgatar, que não pôde redimir. E deu a vez para Boaz. E Boaz casa com Ruth. E Ruth dá um filho. E aquelas mulheres que viu aquela mulher amargurada, fala assim: a sua nora vale mais do que 7 filhos. E Deus começando a mudar a história, o quadro da tristeza para a alegria. Ela tem um filho, e o filho se chama Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Jesus, raiz de Davi. Jesus, o Boaz de Deus. Jesus é o nosso noivo. Nós estamos aguardando Ele vir nos buscar. E onde Jesus está, o milagre acontece. Nós cremos nisso. Nós sabemos disso. Nós temos essa convicção. E Jesus está aqui. Se você veio triste, abatida, aqui tem pão. Ele desceu do céu. É o pão que desceu do céu, que sacia a nossa fome. Aqui tem água. Aleluia. A palavra de Deus diz: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, águas que cura, águas que sara. Jesus é o Boaz de Deus. Jesus é o nosso Boaz. Aleluia. Ele nos resgatou quando nós éramos povo estranho, né? Mulheres desamparadas, éramos estranhas. Viemos de um povo de idolatria. E nós, quando nos aproximamos de Jesus, somos resgatados. Somos lavados pelo seu sangue. Somos redimidos. Aleluia. E quando nós chegamos ao pé da cruz e falamos: Senhor, Ele olha para nós e fala: Senhor, eu sou a tua serva. Senhor, que o Senhor André Vassubi, que o seu manto, Senhor, venha sobre mim. Nós, como igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, aleluia, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. E não falta pão, não falta água, não falta proteção, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós, aleluia. O Senhor nos guarda. O Senhor fala: quem pertence ao Senhor, o maligno não toca. Quantas vezes o inimigo vem te afrontar, dizendo que vai te matar, que vai tirar sua vida. Ele quer de todas as formas te parar, te calar, te humilhar, te acusar. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. É todo pecado. O sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós estamos aqui, irmãos. Não importa qual é o problema que você tem passado, a aflição, a perseguição. A função do inimigo é te acusar. A função dele é te fazer parar. A função dele é te deixar para baixo, cabisbaixo, triste, angustiado. Muitas vezes há situações que nós queremos esquecer. Vem a lembrança, porque está ali algo que te fez chorar. Mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, Ele geme com gemido inexprimível.
Ele intercede por você, Ele intercede por nós, porque Jesus nos ama, Ele nos resgatou. Nós somos comprados, não é com prata, não é com dinheiro, não é com ouro, nós somos comprados com o sangue de Jesus. Aleluia! É por isso que nós estamos de pé, aleluia! Nós estamos de pé, porque nós somos dependentes de Jesus. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando o Senhor falou, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nos resgatou. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, aleluia, Ele nos dá vida, Ele nos levanta, Ele nos sustenta, alegra o nosso coração, aleluia. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água, aleluia, ela é viva. Aleluia, ela lava, ela purifica, ela nos santifica. A palavra do Senhor nos alimenta, irmãos. Aleluia. Essa palavra é que nos coloca de pé. Louvado seja Deus. Eu sou privilegiada, porque só Jesus, só o Senhor, privilegiada de ser comprada, de ser amada, de ser... Jesus é maravilhoso, irmão, não tem o que falar. Oh, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus te ama. Eu não posso explicar. Você pode explicar? Nós não merecemos. Nós não merecemos, mas o Senhor nos ama. O Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por longos dias, né? E estaremos na casa do Senhor por longos dias. Esse é o amor, o Boaz de Deus é Jesus. Toda palavra nos aponta até Jesus. E no deserto, Ele passa contigo. O Espírito Santo de Deus no deserto. Tem água no deserto. No deserto nós estamos mais pertinho de Jesus. Porque no deserto, né, a gente fala, meu Deus, é no deserto. É tão difícil passar um deserto. Mas no deserto, o dono do deserto supre todas as nossas necessidades. O dono do deserto sacia a nossa sede. O dono do deserto faz milagre acontecer. É no deserto, o deserto que a gente se humilha, não é verdade? Então, irmãos, só até aqui eu vou passar a palavra, pastor. Eu estou muito grata pela experiência que eu passei, um pouquinho do deserto. Jesus me curou e me restaurou. Obrigada por tudo.